Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai explicar como é que você pode saber se você tem trombose, tudo bem? Primeiro ponto, não é o objetivo desse vídeo passar um diagnóstico, tá? Quem vai fazer o diagnóstico é o seu médico, sendo que ele vai ter que entender todo o histórico do paciente, sinais e sintomas clínicos, resultados de exames complementares, histórico familiar e tudo mais, tá bom? Ele que vai pegar todo esse caso, analisar de maneira adequada, por exemplo, o médico que pode ser um médico que trabalha com a parte vascular, um cirurgião, um cardiologista, entre outros tipos de médicos, tá bom? O nosso objetivo aqui é explicar melhor alguns dos sintomas e alguns dos exames que podem ser solicitados para o médico confirmar esse diagnóstico, e aí você já tem mais informação se de repente você tem uma trombose, beleza? Primeira coisa, quais são os principais sintomas? Dor, por exemplo, na panturrilha, na perna, tá? Se a trombose está sendo relacionada com esse membro aí, que é muito comum, uma trombose venosa profunda nos vasos sanguíneos, por exemplo, da perna, da coxa, da panturrilha, mais especificamente, tudo bem? Então, dor naquele local, calor, vermelhidão e inchaço. Esses são os 4 pontos aí principais, tá? Que são característicos de um processo inflamatório, na verdade, tudo bem? Então, quando você bate em algum local, você percebe isso, ó. Dor, calor, vermelhidão e inchaço. Lá você não bateu, mas você tem um processo inflamatório acontecendo. Se tem um processo inflamatório, esses são os sinais cardinais aí de um processo inflamatório, os sinais flogísticos, tá? E aí tem um quinto, que seria a perda de função, que isso pode acontecer se o vaso estiver ocluído por muito tempo. Lembrando que trombose, basicamente, é a formação de um coágulo dentro do vaso sanguíneo, sem ter, por exemplo, um corte, sem ter um motivo aparente para isso. Porque o trombo, ele é formado dentro do vaso sanguíneo para estancar a perda de sangue, faz parte dos processos hemodinâmicos que a gente diz dentro do processo de cicatrização normal e etc. Mas se você tiver alguma causa aparente aí, algum fator de risco, como obesidade, uso de anticoncepcional, hereditariedade, alguém na sua família teve, envelhecimento, sedentarismo, processo de placas de gordura, por exemplo, alguma outra processo cirúrgico que pode ter acontecido aí. Se você tem alguns desses sintomas aí, alguns desses fatores de risco, essas causas aí relacionadas com o desenvolvimento de trombo, você tem mais chance, tudo bem? Claro, você vai conversar com o seu médico. Mas se você estiver sentindo essas características aqui, por exemplo, na sua perna, tem grande chance disso ser uma trombose. Sei lá, por exemplo, formação de varizes, aumenta a chance de formação de trombo, tudo bem? A gente já falou sobre isso, quais são as causas da trombose, num outro vídeo, o link está na descrição aqui desse vídeo também, tá? Dá uma acessada lá, mas vê só depois de terminar o vídeo aqui. Outro ponto, rigidez da musculatura da região em que se formou o trombo. Então, tudo isso aqui é sinal característico, por exemplo, de uma trombose. E claro, se esse trombo sendo formado se desprender, se deslocar daquele vaso sanguíneo, ele pode se movimentar ao longo do nosso sistema cardiovascular e isso a gente chama de trombo, que muitas vezes você vê assim, um tromboembolismo pulmonar. Porque ele é derivado de uma trombose, se deslocou um pedacinho, formou um êmbolo, esse êmbolo se movimentou, ele era maior, ele chegou num vaso sanguíneo menor, o que ele fez? Bloqueou o órgão lá irrigado por aquele vaso sanguíneo, que recebe o sangue, o aporte sanguíneo daquele vaso sanguíneo, tipo pulmão, por exemplo, não recebe sangue adequadamente. E aí esse órgão entra em isquemia, que a gente diz. Pode ser o pulmão, pode ser o coração. Se for no músculo cardíaco, a gente chama de isquemia do miocárdio. E aí ele pode ocasionar, dependendo da extensão dessa lesão aí, dessa necrose do músculo do coração, músculo cardíaco, pode causar um infarto agudo do miocárdio, tudo bem? Se esse vaso bloqueado é no sistema nervoso central, pode ocasionar um acidente vascular encefálico, que ele pode ser isquêmico ou hemorrágico se o vaso se romper lá dentro do seu cérebro, causando uma mega hemorragia no cérebro, tudo bem? Então, sim, existem outros fatores aí mais de risco, né, que aumentam a chance de hospitalização, aumentam a chance de morbidade, que são outras doenças associadas, e inclusive aumentam a chance de morte,
de um trombo que está ocasionado lá, que está sendo formado na perna, por exemplo. Então, o objetivo é diminuir os fatores de risco. Então, por exemplo, se o paciente não faz atividade física, começar a fazer atividade física acompanhada. Se consome muita gordura, diminuir o consumo de gordura, colesterol, triglicérides, ácidos graxos saturados, entre outras coisas. Se consome muito açúcar, diminuir o consumo de açúcar. Se tem uma hiperglicemia, que é excesso de açúcar no sangue, diminuir essa hiperglicemia. Se tem uma pressão alta, mais do que 12 por 8, para cima, né, de 139 por 139 por 89, né? Então, quando esse paciente tem esse excesso de pressão arterial aí, uma hipertensão arterial sistêmica, tratar o paciente. Se tem excesso de líquido por retenção, utilização de diuréticos. Mas aí, obviamente, o médico vai explicar exatamente qual é a melhor conduta nesse caso especificamente. O que eu estou falando aqui, que todos esses fatores de risco aumentam a chance de formação de um trombo. Esse trombo formado na perna, por exemplo, vai doer a perna, esse paciente vai ter esse problema. Mas e se ele se deslocar? Vai para o cérebro, para o coração, para o pulmão, algum outro órgão, ocasionando um problema ainda mais grave. Tudo bem? Então, sintomas, por exemplo, de embolia aqui são falta de ar. Se ele tiver, por exemplo, no pulmão, pode produzir sangue no pulmão. A gente já conversou sobre isso também, tá? Num outro vídeo sobre alguns dos sintomas relacionados com trombose e com embolia, por exemplo, pulmonar, etc, tá? Tá na descrição desse vídeo também. E aí, tá bom, professor, eu tô sentindo essas coisas aí. Ou eu acho que eu tô sentindo essas coisas. O que eu devo fazer? Óbvio, você vai procurar um médico, pode ser um clínico geral, pode ser um cardiovascular, por exemplo, um médico que é um cardiologista que trabalha com o sistema cardiovascular, tudo bem? Ou um vascular, né? Um médico que trabalha mais especificamente com vasos sanguíneos, tudo bem? Mas você tem que procurar um médico. E aí, possivelmente, ele vai solicitar esses exames aqui, ó. Ultrassom, um exame de sangue para ver, por exemplo, coagulograma, ativação dos fatores de coagulação. Até, às vezes, um exame de sangue do tipo hemograma para verificar plaquetas ou alguma coisa do tipo, tá? Para ver se tem gordura no sangue, que pode estar formando uma placa de gordura, e isso está sendo facilitado. Para ver se tem proteínas de fase aguda, aumento de VHS, aumento de PCR, tem alteração de algum outro fator aí que promove coagulação, por exemplo, tá? Fazer uma venografia, fazer um exame chamado Echocolor Doppler, que é um ultrassom vascular, uma tomografia ou uma ressonância magnética. Então, você pode perceber que muitos dos exames aqui estão relacionados com exames de imagem, tudo bem? Imagem, para você entender lá dentro do vaso sanguíneo, do coração, ou seja, lá onde for, se esse vaso já está comprometido. E aí, o que o médico pode fazer? Ele pode inserir um stent, ele pode fazer remoção de coágulo, e aí tem vários objetivos aqui que ele vai fazer para dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente, tudo bem? Mas antes de se formar tudo isso aí, você tem que entender os fatores de risco. Se está obeso, tem que reduzir a obesidade e assim por diante. Tudo bem? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixe seu comentário, que ele é muito importante para a gente também. E claro, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque nos próximos vídeos a gente tem mais conteúdo bacana sobre esses assuntos aqui, principalmente interpretação de exames laboratoriais, análises clínicas e etc. Tá bom? A gente tem uma plataforma de cursos dentro da área da saúde, que se chama Passaporte e Bapflix. Lá tem mais 50 cursos cada um, com o seu próprio certificado, videoaulas, materiais complementares. Tem também o meu suporte da minha equipe, tudo bem? E você tem acesso a tudo isso com uma única assinatura durante o período de 1 ano. Tem acesso a tudo isso e muito mais, coisas relacionadas com carreira, treinamento de carreira, coisas relacionadas com concurso público, questões comentadas de concurso público e muito mais coisas, tá? O link está na descrição desse vídeo, dá uma olhada lá, tem garantia, tem o meu suporte, manda lá uma mensagem se você tiver alguma dúvida, tá? Chama no WhatsApp que a gente tira todas as suas dúvidas, tá bom? Então é isso aí, meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.